boa noite, Mauro Brandão de Caeté, Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, meu amigo Expedito, amigos de Varginha, cidade que eu admiro tanto, né? Boa noite a todos. Então, ô Mauro, nós combinamos fazer essa live aqui. Eu me sinto assim muito honrado, porque eu estou falando aqui com um escritor de peso, né? Um escritor de verdade, Pode sim. né? E é muito bom a gente tá trocando essas ideias. Você que participou aqui da nossa Feira Literária de Varginha, já conhece Varginha, já conhece o pessoal de Varginha e tem feito muita coisa bonita. Então, eu quero que você esteja à vontade aqui no nosso bate-papo e, para começar, comece a falar um pouco de você. Você está em Caeté, mas nasceu em Caeté? Sim, nasci em Caeté. Eu nasci em Caeté. Depois de também temporada, já morei em muitos outros lugares, mas acabei voltando para Caeté, né, que é a minha cidade. Eu sou funcionário público, né, federal, na área do controle do espaço aéreo. Então, assim, eu morei em São José dos Campos, né, morei no Rio de Janeiro, né, antes, e tive a sorte de ter uma unidade, né, do controle do espaço aéreo aqui na Serra da Piedade, e trabalhei por muitos anos lá, né. Aí depois terminou, eu fui para Confins, né, para o aeroporto de Confins, né, e hoje eu estou licenciado, né. Tive um problema assim de saúde que me impediu de continuar trabalhando nessa área, né? Mas não me impediu de escrever, né? Então, para quem não me conhece, eu vou só dizer, né, algumas coisas. Eu sou economista, sou formado pela UFMG, e sou músico também, né? Eu venho de uma família de músicos por parte de mãe, né? Meu avô foi Vai ser maestro. muito bom, porque nós vamos bater um papo de música daqui a pouco. Vai ser ótimo. Eu já estou ansioso para falar também sobre música também. E também, né, eu acho que são as duas veias hereditárias, né? Uma por parte de pai e outra por parte de mãe. Por parte do meu pai, a minha família é uma família de escritores, né? Meu pai escrevia muito bem, apesar de nunca ter se assumido como escritor. Eu tinha um tio que era escritor, escrevia aquela revista, inclusive aquela revista antiga, O Cruzeiro, não sei se você lembra, Expedito. Na revista O Cruzeiro, né? Ele era correspondente da revista. As minhas tias eram poetas e a minha avó era prima de Guimarães Rosa, né? Então, assim, tem nessa carga, nessa veia genética também o sangue de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, meu Deus. O pessoal fala assim, você tem Gonçalves Dias no nome, você tem que honrar esse nome aí. É o que a gente está tentando fazer. Agora, sei com Guimarães Rosa aí, meu Deus do céu. Fala para mim, quantos livros você já escreveu, Mauro? Eu escrevi 5 livros, né? Tenho 5 livros publicados, né? Posso mostrar aqui, né? Pode. Vou mostrar um. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro, que é o Clara Luz e o Poeta. Uhum. Isso. Foi lançado em 2014, né? Aí vem o segundo, que é Na Solidão do Outro. Muito bom. Ok? Tá? Foi lançado em 2016. Aí depois vem o Voltei Formiga. Peraí, cadê? Voltei Formiga. Voltei Formiga. Voltei Formiga é meu livro, talvez. Você foi um ser humano e voltou formiga. Mais ou menos dessa forma que aconteceu. E assim, é um livro, talvez o livro mais idealista que eu escrevi, porque ele tem essa comparação entre a sociedade humana e a sociedade das formigas, né? As formigas são consideradas os animais mais bem-sucedidos da Terra. 20% da biomassa animal, aproximadamente, é constituída de formigas. E é uma organização coletiva perfeita, né? Então, assim, se a gente quiser se espelhar
em algo, gente, para a evolução humana, que a gente possa se espelhar nas As formigas. Eu formigas. acho que isso aqui, esse livro tem essa Eu já sei um pouco conotação. mais lírico. Que tal uma borboleta? Borboleta tem. Pois é, a questão da borboleta, né? Ó, tem nesse livro aqui, Ah, tem mais um. que é o Poema Mistérios do Amor e da Guerra, né? Que tem um poema, inclusive, que chama Chegou a Sua Hora, Borboleta, né? Então, a gente pode falar sobre isso. E o último livro, que é este aqui, que é O Soldado Errante. Soldado Soldado Errante. Errante, Desse ano. é desse ano, Este aqui foi lançado, na verdade, foi no final de novembro, né, de 2020. Já em plena Né, pandemia. em plena pandemia. Foi um desafio muito grande, mas é um livro que ele, assim, eu estou muito satisfeito assim, com a repercussão do livro, porque ele nasceu diferente, né? Eu não pude fazer lançamento presencial como foi feito nos outros livros, né, pós da pandemia. E aí e normalmente o que acontece? Nos lançamentos presenciais, eu faço lançamento aqui na minha cidade, Caeté, faço em Belo Horizonte, que é Eu, próximo a Caeté, eu acompanho né? aqui as suas atividades. Em Sabará, né? Em outros lugares e tal. Então, assim, os primeiros leitores sempre são os leitores mais perto, né? Vamos dizer assim. O Soldado Errante começou diferente. Como a divulgação é toda virtual, ele começou a se espalhar pelo Brasil. Tanto que ele foi lançado no final de novembro, né, quase em dezembro, foi dia 30 de novembro, me parece, e ele já alcançou todas as regiões, só faltam 3 estados no Nordeste. Né? Ele já foi para todos os estados do Sul, Sudeste, inclusive já foi para Varginha também, né? Já foi 2 exemplares para Varginha, que eu sei na minha conta, né? Porque tem também a editora, né? Tem uma livraria Páginas e tem na Amazon, e esses ainda não sei como é que está sendo a venda por lá. Né? Mas da minha parte, né, dos exemplares que eu tenho, eu enviei já 2 para Varginha e já então assim estou muito satisfeito com a repercussão do livro, apesar da pandemia, apesar de toda a dificuldade que nós temos, né? E aí a gente teve que aprender mais a, a, a usar a ferramenta, né, do mundo virtual. E é um livro que se passa em grande parte na Amazônia, numa aldeia indígena, e eu acabei fazendo um estudo sobre o Nhengatu. Nhengatu é uma língua indígena que é da família Tupi-Guarani. Sim. O Tupi-Guarani não é uma língua, é uma família de línguas, né? Uhum. E aí eu fiz né, estudei, fiz até um curso na USP, né, assim, à distância, né, e consegui inserir alguma coisa. Então, assim, é um livro que ele, alguns, como um livreiro de Belo Horizonte, e filósofo, que é o Paulo Fernandes, ele acha que esse livro tem uma riqueza literária muito grande, justamente porque ele traz o Nhengatu, que é uma língua brasileira, né? Que é uma língua que já existia antes dos portugueses chegarem aqui nas caravelas e tudo mais, e é uma língua que era falada, o tupi era falado no Brasil, era a língua mais falada no Brasil até o século XVII. De José de Anchieta fez um dicionário, que é o Dicionário da Língua Brasílica, que é o tupi. Então, assim, muitas coisas, inclusive muitos nomes de cidades, né? Caeté mesmo, que é a minha cidade, ela é uma expressão da língua tupi. Nós temos muitos nomes indígenas. Exatamente. Varginha também tem, né? Acredito que tenha muitas ruas, a gente tem muitas expressões, a gente tem muita coisa da cultura indígena, inclusive a questão de tomar banho todos os dias.
né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles não gostavam muito de tomar banho, não. E aí não tinha o hábito, né, de tomar banho e tudo. Vieram naquelas caravelas com cheio de piolho, né? E principalmente quando Dom João VI veio, né, com mais de 5.000 pessoas, né, que aportou no Rio de Janeiro, chegou em Salvador, depois chegou no Rio de Janeiro. Então, assim, quando eles chegaram no Rio de Janeiro e encontraram com muitos indígenas e fizeram umas boas relações com os indígenas, né, ali no começo, né, então eles aprenderam com os indígenas a tomar banho todos os dias, porque os índios, eles são, você pode perceber a característica dos indígenas brasileiros, eles são pessoas de cabelos muito lisos, pretos, né, homens e mulheres muito bonitos, né, e eles têm uma questão com a higiene que é uma coisa fantástica. Absurdo. Então, assim, eles usam muitas plantas, ervas, para poder tomar banho e ficar cheiroso, sabe? E aí os portugueses adoraram, né? Aquilo ali. Poxa vida, né? É muito melhor tomar banho todo dia do que ficar sem tomar banho, né? Ou comer sem tomar banho. Então, esse brasileiro, sabe, nós herdamos dos indígenas, da mandioca, né? Sabe, da caça, dos peixes, do milho, né? Então, assim, a gente herdou uma cultura assim muito interessante. Inclusive, a matemática indígena é um negócio fantástico. A geometria indígena, você pode ver na construção das ópicas, né? Existe ali uma geometria fantástica e quase parecido com a Praça do ET aí de Varginha, né? Aquele disco. Muito bem, a geometria é muito interessante, né? Então é isso, sabe? Então, eu estou ficando muito... E é um livro de denúncia, sabe, Expedito? É um livro de denúncia, porque é justamente isso. Porque existe o outro lado, né? É um lado do amor e o lado da guerra. Porque nós temos uma invasão da Amazônia que é uma coisa horrorosa, né? De madeireiros, grileiros, pecuaristas, né? E tudo mais. E a tentativa de destruir, né? A tentativa de destruir Exatamente. Toda essa cultura é que nós estamos correndo risco, né, de acontecer isso, como aconteceu nos Estados Unidos. Lá os indígenas acabaram. Então, são poucas comunidades indígenas. Mas indígena nem aldeado mais, né? Você tem assim um número muito pequeno de indígenas nos Estados Unidos, mas que não são aldeados mais. O Brasil ainda conseguiu conservar uma população indígena nas aldeias, nas matas, muito grande, inclusive indígenas isolados, né? Isso é um privilégio que nós temos ainda. Exatamente. E a gente não pode deixar isso morrer, porque no dia que morrer, se a cultura indígena, vai morrer, o mundo morre junto, sabe? Porque eles... O conhecimento que eles têm sobre medicina, né? Tudo isso. Exatamente. Olha, as plantas mais, vamos colocar assim, as ervas mais... as melhores ervas que existem estão na Amazônia. Curativas, e lá, né? Muitos cientistas, já de muito tempo, eles vão na Amazônia aprender com os pajés, para depois levar aquilo ali para a indústria farmacêutica e vender a preços exorbitantes, né? Mas ali, você pega ali, já existe muita indígena, principalmente caciques, pajés e tal, com 95, 100 anos de idade, sabe? E o pajé é o médico, né? Uhum. O pajé é o médico das aldeias, né? Cada protetor da comunidade. Exatamente, sabe realmente o que usar para cada doença, para cada enfermidade, né? E tudo. E é um conhecimento, Expedito, de mais de 12 mil anos, né? Essa falácia de dizer que o Brasil foi descoberto pelos europeus, que atravessaram o Atlântico, né? Conseguiram atravessar o Atlântico com as embarcações e tudo mais, né? Países como Portugal, Espanha, Inglaterra, que são países que geograficamente eles estão muito ligados ao mar, né? Portugal só tem saída do mar.
Então, eles desenvolveram a, a, a marinha, né, mercante e tudo mais, de uma forma muito... eles desenvolveram primeiro, né? Mas os indígenas brasileiros também têm desenvolvimentos em relação à questão de navegação, mas aqui tem muito rio, é diferente, né? Navegação por mar e navegação por rio. E aí quando você estuda aí a história dos indígenas antes de 1500, de embarcações de 60, 80, 100 pessoas que atravessavam rio, sabe? No Rio Amazonas, Rio São Francisco, né, os grandes rios que o Brasil tem, que nós temos bacias hidrográficas fantásticas, né? Esse país tem, que nós temos que dar valor também para isso, né? E nós sabemos tomar cuidado, que o mundo né? inteiro de olho. E tomar cuidado porque a riqueza hídrica é muito grande e todo mundo está de olho na água, e essas represas e mais represas que vão fazendo aí vão entregue na mão de estrangeiros. Acontece o que aconteceu com Brumadinho e acontece para todo lado. Essa questão indígena, deixa eu só dar um toquezinho, essa questão indígena, se a gente for tocar nela, nós vamos rodar a noite inteira aqui falando, que é muito bacana. Eu tenho uma questãozinha para perguntar, e eu quero uma hora perguntar para o Gustavo. Você conhece o Gustavo Shoas? Gustavo Shoas, sim. Que também é especialista, né? Assim, que conhece a fundo as culturas indígenas, né? Então, diversos povos indígenas, né? E eu quero uma hora conversar com ele, porque existe a cultura Tupi-Guarani, e os Tupinambás. Eu quero saber depois dele, porque parece que os Tupinambás, por alguma coisa que eu andei pesquisando aqui na internet, tem ligação muito mais profundas com as raízes do mundo. Sim. Não só brasileiras, mas os Tupinambás têm conhecimentos assim de culturas extraterrestres, inclusive. Então, eu quero uma hora pesquisar mais sobre isso aí, que está me interessando muito esse assunto. Principalmente inclusive, agora que nós somos em Varginha, né? Porque nós somos de Varginha. Exatamente. Porque tem inclusive, a astronomia indígena, sabe, Expedito? Que é um negócio muito interessante. Os indígenas conhecem. Olha, primeiro, porque os indígenas vieram de outros lugares, né? Parece, assim, o que tem de estudos aí, que eles atravessaram o Estreito de Bering, né? Que a ponta da Rússia, né? Ali com Alasca, ali tinha como se tinha uma passagem, e são povos asiáticos, e eles vieram descendo a América e vieram ocupando as Américas, né? Então, assim, os Tupinambás, o Gustavo pode falar melhor do que eu não conheço assim a fundo essa questão específica, né, dos Tupinambás. Mas os Tupinambás, eles ocuparam toda uma faixa aqui do litoral, até a Amazônia, sabe? Tanto que a língua tupi, ela vem dos Tupinambás. Então, quer dizer que o Tupinambás é mais antigo. Então, confere. Então, confere que eu andei pesquisando aí. Exatamente. Porque o que acontece? Que Portugal depois proibiu a língua tupi. Mas até o século XVII, a língua mais falada no Brasil era o tupi. Como eu disse, né, que o José de Anchieta fez o dicionário da língua brasílica, que era o tupi. Então, muitos nomes em tupi foram preservados. A nossa língua brasileira é diferente da língua portuguesa, porque a gente tem essa mistura dos indígenas e também dos africanos. Mas principalmente indígenas, né? E assim, eu queria só para encerrar, se a gente falar sobre a questão indígena, como diz Ailton Krenak, né? A gente não pode viver num mundo onde uma árvore morta vale mais do que uma árvore viva. A gente precisa inverter essa lógica, sabe? E os indígenas sabem muito bem que uma árvore viva vale muito mais do que uma árvore morta.
Exato. né? Eu estou vivendo aqui um momento muito feliz, o Mauro, porque Sim, eu morei na Vila Floresta, aqui num bairro, é um bairro aqui de Varginha, e eu sim, saía, às vezes caminhando, ia até a Praça São Charbel, eu me sentava lá na Praça São Charbel e escrevia. Muitas das coisas que hoje estão nos meus livros foram escritas ali na Praça São Charbel. E, de sim, repente, há uns 2 anos atrás, eles passaram lá e cortaram todas quase todas as árvores da Praça São Charbel. Ela virou um deserto, né? Assim, um sim. calor absurdo. E eu ouvi dizer que essa semana eles estão replantando as árvores. Tá? Quer dizer, alguma coisa boa está acontecendo aqui em Varginha. Nessa luta nossa em relação ao turismo, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, até Uhum, aquele memorial do ET que você conheceu aqui vai se sim. transformar agora numa Secretaria de Turismo, entendeu? Ah, que bom. Então Que ótimo. a coisa vai caminhando devagarzinho. Então vou falar aqui mais, voltar aí aos seus livros. Eu quero dizer para você, dos livros, qual que é o seu filho preferido? Se tem um. Pois olha aqui, você já viu, né, quem tem filhos, né, sabe que não existe filho preferido, né? Você pode até gostar mais das características de um em alguns pontos, gostar mais da característica de outros em outros pontos. Aquele filho mais problemático é aquele que você mais está de olho nele, né? Então, A então Vigiando? assim, eu acho, é, eu acho muito complicado, sabe, eu falar, né, de qual que eu gosto mais. Eu acho que cada um, eu consegui, talvez, escrever 5 livros que tenham estilos completamente diferentes um do outro. Uhum. Isso aí eu posso dizer. Não existe um livro que parecido. Vamos colocar assim, por exemplo, Dan Brown. Dan Brown escreveu o Código da Vinci. Depois E ele escreveu, escreveu depois só fez antes sequência. e outros mais, né? Então, assim, eles são muito parecidos, né? Tanto que o personagem de Robert Langdon, né? É um personagem que está nesses livros todos, né? Então, exatamente. Então, É uma sequência. então assim, isso não é claro que não é uma crítica. Cada autor, cada escritor, ele vai buscar as coisas, mas eu consegui escrever livros bem diversificados, né? De Clara Luz Poeta, só para te mostrar aqui. Não vai ser igual, por exemplo, Augusto Cury, sempre numa mesma linha. É, É, não, exatamente. você leu Augusto um, Cury, você leu um, você já tem mais ou menos a noção dos outros todos. exatamente. Eu até gostei muito, para falar a verdade, assim, eu gostei do Vendedor de Sonhos, mas quando eu fui ler os outros livros, aí eu vi que ele estava repetindo o Vendedor de Sonhos, que eu acho que foi a melhor obra que ele fez, o primeiro, Uhum. número 1, que foram 3 volumes, né? Quando eu li o segundo, eu não gostei tanto, e o terceiro, gostei muito menos. Aí ele encheu linguiça demais, eu acho. Né? Aí porque o cara vai vendendo e vai dizer, essa aqui é uma fórmula que dá para dar certo É, e vai e vende, né? Então, assim, aí você ainda é a vai ter questão que da descobrir, você ainda vai ter que descobrir qual de todos esses livros aí, qual que é o filão do ouro, né? Você fazer o número Pois 2. por exemplo, o Clara Luz Poeta, só para comentar. O Clara Luz Poeta tem 552 páginas, né? Um livro bem grande, e ele tem 55 capítulos, né? Então ele virou assim, ele com muitos núcleos e tal, e ele tem um estilo muito de telenovela, vamos dizer assim, porque por causa dos núcleos, né? Tem um núcleo no Rio de Janeiro, tem um núcleo em Sabará e um núcleo em Belo Horizonte, aqueles núcleos vão se misturando, como acontece nessas novelas, né, de televisão. Aí você vem com Na Solidão do Outro. Na Solidão do Outro já é um livro, é um romance psicológico, né? Ele já é bem diferente do Clara Luz e Poeta. Clara Luz e Poeta é mais romântico mesmo, com muitas. Eu gosto, né, assim, da questão, mas ele é mais romântico. O Na Solidão do Outro é a história de um cara que começa a sonhar e viver a vida do outro nos sonhos, né? Então é uma história absurda, mas é um absurdo que vai ter algumas coisas. E um pouco mais erótico também, né, vou dizer assim. Aí eu venho com o Voltaire Formiga. Voltaire Formiga também, ele já tem até uma divisão diferente.
É um livro dividido em 4 partes. A primeira parte, os capítulos são numerados. A segunda parte, que é a parte que o cara vira formiga, ele volta formiga, né? Então, ele vai narrar. Ele tem assim, alguma coisa kafkiana, né? Mas ele não é bem assim, sabe? Porque ele vira uma formiga numa colônia de formigas, né? Então, ele vai fazer um relato tem uma coisa distópica aí na brincadeira. Exatamente. E aí vem a terceira parte. A terceira parte já é uma jovem, né, de 19 anos, que ela relembra das 2 vidas anteriores, né, todos, assim, sem fazer muito spoiler, mas o personagem da primeira parte morre e a formiga também morre. E todos os 2 morrem de uma forma muito cruel, sabe? Não conta o resto, não. Não conta o resto, não. Deixa pro leitor. Aí ela volta e vai narrar. Ela que narra, na verdade, as vidas. Mas, assim, um país que era tipo o Brasil, né? E, assim, um país que estava em grandes convulsões sociais e tudo mais. E a vida da formiga, né? A experiência de formiga trouxe para aquele país, né, uma nova visão de sociedade. Tem muita coisa além disso, que aí não vou entrar em detalhes, né, tudo. Bom, aí depois vem o Poema Mistério, já é um livro de poesia, né? Já é mais lírico, sim, eu acho que ele é mais lírico até certo ponto, mas ele também tem a crítica social, né? Ele tem também as suas contundências, né? Tem um pouco de Augusto dos Anjos também em alguns lugares aqui, né? Você sabe que é o meu autor preferido, né? Augusto dos Anjos. Aquela história, aquele sofrimento todo dele, da morte do pai, aquela coisa toda, é fantástico. Sim. Pois é, e ele é inigualável, né? Não tem, tanto é que ele não está classificado em nenhuma escola literária, em nenhum período literário brasileiro. Ele é ao concurso, ele está fora de tudo. É Augusto dos Anjos e a literatura. Sim, e impressionante como ele escreveu tudo em sonetos, né? Todo poema dele é em soneto. E perfeitos, né? Perfeito. E uma linguagem médica também, né? Uma linguagem de medicina, aquela coisa toda. Sim, exatamente. Ele usa muito, inclusive, as questões das bactérias, né? Dos seres, dos vermes, né? Desses seres. E a gente hoje está experimentando. O lirismo dele, sarcástico, né? Pobre meu pai, depois podre meu pai, né? Muito. Exatamente. Pesado. Ele gostava muito do podre, né? Do apodrecimento, né? Muito bom. Então, assim, eu acho que Poema Mistério do Amor e da Guerra é um livro... Por isso que chama Poema Mistério do Amor e da Guerra, né? Porque ele tem o lirismo, né, romântico e tudo, mas ele tem a questão da guerra que a gente trava com a gente mesmo, até da guerra que a gente trava, que a gente cai no meio social, a guerra que a gente contra o sistema, né, contra, né, tudo. Então, assim, ele está misturado. Eu acho que é uma coletânea, na verdade, de poemas, né? Eu ainda não pensei em fazer um livro com estilo único de poesia, sabe? E agora tem o Soldado Errante, né? O Soldado Errante, ele é um livro realmente brasileiro, vamos dizer assim. Ele é um livro porque aqui a narração o livro é quase constituído todo aqui. Você vê, é um livro que não tem capítulo, sabe, Expedito? Uhum. Ele vai assim sem capítulos, né? E tá igual os nossos soldados errantes, né? Não sabe nem que capítulo está. Exato. Vitrola do ET, Varginha, Minas Gerais. Digital.